Sejam bem-vindas, eu sou Eusébio Fernandes de Carvalho, a bicha do mato, e vamos falar sobre coisas que importam. Segue a bicha. You gotta know the truth, because the truth will set you free. Bora começar. A gente precisa falar das eleições municipais. Elas terão uma relação muito próxima com as eleições de 2022. Então a gente precisa tomar partido, estar atento, acompanhar o que vai acontecer. As eleições municipais são as eleições que vão influenciar em transformações que nos atingem de maneira mais imediata, na nossa rua, no nosso bairro. São ações políticas que vão nos afetar imediatamente, por isso a gente tem que ter atenção. As eleições desse ano, elas terão um reflexo muito grande em 2022, porque são os vereadores que a gente vai eleger agora, as vereadoras, as prefeitas e os prefeitos, que se envolverão na campanha para deputados estaduais e federais em 2022. Para de olhar para cá, tem que olhar para cá, ó, aqui, ó. Fazer um carinho em vocês, ó. O poder da legislatura municipal. Pau. Sabe o que ela quer? Pau, 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 pau. Ela quer pau, 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 pau. Ela quer pau. Pau, pau, ela quer pau. Ele também. Ou às vezes ela não quer pau, né? Que é outras coisas. Lembre-se, os espaços legislativos devem ser plurais, assim como a sociedade é plural. Como escolher o nosso candidato? Vote pensando em interesses coletivos e não somente nos seus interesses individuais, para que o mundo se pareça mais com você e com os seus. Nesse sentido, então, mulher precisava votar em mulheres, tem consciência da sua condição social. Quilombola precisa votar em quilombola, negro precisa votar em negro, LGBT em LGBT, indígena em indígena, pobre em pobre, trabalhador em trabalhador. Seguindo esse raciocínio, como fica as culturas minoradas, né? Porque se LGBT vai votar em LGBT e a população LGBT ela é minoritária em relação aos heterossexuais, isso significa que a gente pode não conseguir nunca, né, eleger um representante, que a gente vai ser muito difícil para a gente ter representatividade. Daí a importância da gente estar atento aos aliados. Quem são os candidatos que não são indígenas, mas que defendem as causas indígenas? Quem são os candidatos que não são mulheres, mas que defendem os direitos das mulheres? Quem são os candidatos que não são negros, não são LGBT, mas que defendem os direitos desses grupos sociais, dessas coletividades? Então, a gente tem que estar atento aos aliados. Quem são os nossos aliados, né? O seu candidato é aliado de qual causa? Eu vou abaixar o leite. De R$2 eu vou botar ele para 50 centavos. Seria meu sonho? O pão é R$1. Cada pãozinho vai ser 10 centavos. Que delícia. A passagem é R$5. Pois agora vai ser R$1,50. Mas vai sair do seu dinheiro, Inês Brasil. Demorou, comigo já desde agora. Que glória a Deus. Não vote em pessoas, em homens que abandonaram seus filhos, não registraram seus filhos, que não pagam pensão, que não ajudam na formação e na educação dos seus filhos. Como escolher seu candidato? Você aí, que é branco e se diz antirracista, como é que você deve escolher seu candidato? Vote, em primeiro lugar, né? Você deve escolher pessoas
pretas e pardas, mas não qualquer pessoa preta e parda. Tem que ser uma pessoa preta e parda que demonstre consciência da sua negritude. Se você não tiver opções, você então vote em aliados da luta antirracista. Outra coisa que você deve fazer ao escolher o seu candidato é desconfiar de quem diz que te representa. Por exemplo, pessoa que se diz representante da diversidade, mas é homofóbica. Pessoa que se diz representante da diversidade, mas é preconceituosa e é violenta contra pessoas idosas. Como escolher seu candidato? A política normaliza e reproduz as injustiças, mas também é por meio da política que a gente pode superar essas injustiças, escolhendo candidatos que vão atuar e trabalhar para superar essas injustiças. Para isso você precisa saber o que pode e o que não pode fazer um vereador, por exemplo, né? Um vereador não pode construir escolas, aumentar o número de vagas em escola, aumentar policiamento, fazer pavimentação de rua. A gente tem que saber o que pode, a gente tem que conhecer o poder de um vereador, de uma vereadora. A gente precisa, para isso, olhar o programa e a proposta do candidato, porque olhando o programa e a proposta dessa pessoa, não é? Desse candidato, dessa candidata, a gente vai saber se esse candidato entende o trabalho que ele vai ter que desenvolver. Como escolher seu candidato? O seu candidato, ele tem respeito pela coisa pública? O seu candidato, ele separa os seus interesses privados da vida pública? Ou ele vai estar na vida pública para defender os seus interesses particulares, para defender os interesses específicos do grupo que ele representa? Por exemplo, tem gente que vota em evangélico só porque a pessoa é evangélica. E a gente sabe que a bancada da Bíblia, ela defende muito mais interesses econômicos, de grupos econômicos, do que necessariamente valores dessa religião, não é? Aqui a gente tem, por exemplo, a Igreja Universal, que esteve ao lado do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer e está agora ao lado do governo bolsonarista. O seu candidato é uma pessoa idônea? Ele é ficha limpa? Ou ele já cometeu crimes? Mesmo que ele tenha sido absolvido desses crimes, é importante a gente estar atento a isso, né? Porque a gente precisa entender as pessoas na sua trajetória de vida. Não estou querendo dizer que as pessoas não mudam, mas uma pessoa que recorrentemente se envolve em situações de conflito, situações criminosas, essa pessoa não é idônea. Por que guardei o dinheiro? Nunca tinha sido acordado pela polícia. Acordei em meio a pessoas estranhas em meu quarto. Jamais desviaria dinheiro público. Fiquei sem chão ao ser acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Permitam-me, ao menos, me explicar. Não me condenem previamente. Fui julgado e condenado pelo fato de ter guardado o meu próprio dinheiro. Por trás desse broche de senador, há um ser humano. Então, o seu candidato já cometeu crimes? Fica atento, né? O seu candidato, a sua candidata, ela tem qualidades dialógicas, ela é uma pessoa que busca consensos, ela é uma pessoa contemporizadora, ou ela é uma pessoa belicosa, agressiva, que não tem capacidades e condições de conversar com a diferença e de produzir consensos? Se for, não vote, porque essa pessoa vai ser muito ruim quando ela estiver com o poder nas mãos e ela tiver que negociar com outros grupos, com pessoas que pensam diferentes dela. O seu candidato, a sua candidata, ela está qualificada para o serviço público? Ela tem experiência? Ela já atuou no serviço público?
Essas perguntas são fundamentais, então, para a gente escolher um bom candidato. You gotta know the truth, because the truth will set you free. Gostou do vídeo e quer estimular a criação de mais conteúdo? Então se inscreva e compartilhe esse vídeo. Manda aí para as colegas, para as inimigas. E se quiser discutir o que eu falei, te aguardo nos comentários. Poeminha do like. Joinha se gostar, painha se não. Comenta para conversar e compartilha para fortalecer a criação.